Estamos chegando com o boletim legislativo desta terça-feira, dia 5 de novembro de 2024. Uma ótima tarde para você. A partir de agora, teremos informação e prestação de serviço. Vamos falar sobre o nível dos reservatórios que abastecem a região e como planejar a gestão dos recursos hídricos para eventuais períodos de seca. Mas a gente começa esta edição com informação sobre a audiência realizada aqui na Câmara nesta segunda-feira, que abriu espaço para a população fazer sugestões sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que estabelece como o orçamento do município vai ser usado em 2025. O foco é a análise da LOA. Cerca de 60 pessoas compareceram ao plenário da Câmara para participar da audiência pública que debateu o projeto final da Lei Orçamentária Anual para o ano que vem. Moradores aproveitaram a ocasião para apontar sugestões de investimentos e comentar sobre a destinação dos recursos públicos prevista no orçamento da cidade. Quanto mais gente participar de uma audiência pública, é melhor para o crescimento da cidade. Hoje eu fiquei contente que teve bastante gente, deram sua opinião, falaram que a cidade merece. Então, audiência pública, a população tem que participar mais, porque é aí que se constrói uma cidade cada vez melhor. Os apontamentos da população foram diversos. Moradores da região norte levantaram a necessidade da instalação de um PEV no Boquirinha, pavimentação de estradas, além da implantação de rede de esgoto em locais que não possuem infraestrutura. Na região leste, uma moradora do Majestic pediu a construção de uma escola e áreas de lazer no bairro. Melhoras no serviço de correspondência e entrega de lixo também foram citados. No Santa Hermínia, foi solicitado mais segurança para os pedestres na estrada Antônio Frederico Ozanam e melhora no transporte público. No Eugênio de Melo e Galo Branco, as principais demandas foram em relação à iluminação pública e reformas nas escolas municipais. Na região sudeste, um morador pediu melhora nos ônibus da região, a construção de um postinho no Pinheirinho dos Palmares e reforma no Poliesportivo São Judas Tadeu. Pautas sociais, como a criação de um centro de referência para as mulheres vítimas de violência e vagas de creche em tempo integral, ainda foram solicitadas. Conselheiras tutelares reforçaram a necessidade de ampliar as políticas públicas para as crianças e adolescentes. Na causa animal, o pedido foi para a construção de um hospital veterinário público. A regularização de bairros na Zona Leste e Norte também foi abordado. Essa participação mostra para o poder público onde que as pessoas, onde os nossos munícipes gostariam de ver o seu recurso aplicado. E à medida do possível, dentro de também, obviamente, tem as questões técnicas que têm que ser observadas, os projetos são atendidos conforme a nossa possibilidade. Além da população, marcaram presença na audiência o vereador Roberto do Eleven, que presidiu a reunião, e os parlamentares Amélia Naomi, Dulce Rita, Walter Hayashi e Lino Bispo. Os parlamentares defenderam a importância da participação popular e a transparência no processo de elaboração do orçamento público. A proposta do orçamento da Prefeitura para 2025 é de 4,876 bilhões de reais, 5% maior do que o previsto neste ano. As áreas que irão receber os maiores aportes são saúde, educação e manutenção da cidade. Esse crescimento que nós mostramos aqui na ordem de 5%, ele acompanha o crescimento da cidade. A cidade economicamente deverá, de acordo com esses índices, crescer 5%, então o nosso orçamento acompanha isso. Nós podemos ver que a educação é o nosso maior, dentro das secretarias, é o maior orçamento, seguido pela Secretaria de Saúde. Na sequência já vem a manutenção da cidade, que são valores importantes da nossa população e da característica da nossa cidade. Após a audiência pública, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento vai analisar as propostas sugeridas. As indicações que forem pertinentes poderão compor o projeto final a partir de emendas parlamentares apreciadas em plenário. Os vereadores têm até o final de dezembro para votar o projeto. Eles vão analisar o projeto também, ainda tem uns tempos para eles pegar o projeto e analisar para poder fazer a sua votação consciente.
E o período de chuvas começa na nossa região com uma situação confortável no nível dos reservatórios que abastecem a população do Vale do Paraíba. Mesmo assim, é preciso planejar a gestão dos recursos hídricos. O mapa na tela resume em poucas cores o cenário preocupante de parte do país. Os tons de laranja e amarelo marcam regiões nas quais a chuva deve ser abaixo do esperado nos próximos meses. A chamada previsão sazonal para os próximos 90 dias acende o alerta. Segundo o CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, a situação atual apresenta riscos de desabastecimento de água. O nosso período ele é um período mais chuvoso, principalmente em relação à previsão atual para as próximas regiões do país. Então a gente está numa condição um pouco mais privilegiada, porque para a região, para o grande resto da região do Brasil, as condições de chuva são abaixo da média. E para a nossa região, as condições de chuva, previsões de chuva é dentro da média. Na região, o clima é diferente. O céu aberto, com poucas nuvens, tem sido um cenário comum nos últimos meses por aqui. Mas em breve, a possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde deve ficar mais frequente. Uma mudança essencial para manter os níveis dos reservatórios. A nossa região aqui do Vale do Paraíba, eu posso dizer que ela é uma região privilegiada em relação à formação de nuvem, né? Depende do ponto de vista, né? Porque a nossa cadeia de montanhas favorece a formação de nuvens de tempestade, então são as nuvens convectivas, com um grande volume de água em pouco tempo. Dependendo do local dessa chuva, ela pode favorecer ou não essa reserva de água nos reservatórios. Então, se elas caírem fora dos reservatórios, ela não vai favorecer o abastecimento dessa água, né, o aumento dos níveis. Porém, como é uma chuva sempre espacializada, eu acho que a gente não vai ter problema. Hoje, segundo a Agência Nacional de Águas, as represas que abastecem São José e região apresentam boas condições. A de Paraibuna tem 65% do volume útil preenchido. Jaguari, 61,5% e, por último, a de Santa Branca, 40%. Apesar dos números positivos, a gestão de recursos hídricos é indispensável nesse momento para evitar problemas futuros. Nesse caso, a atuação dos poderes legislativo e executivo é constante. O secretário de Urbanismo e Sustentabilidade explica que um trabalho como esse envolve diversas frentes nas esferas federal, estadual e municipal. A sociedade, obviamente, demanda dos seus gestores a adoção de novos mecanismos de governança dessa água e gestão territorial para que você tenha um enfrentamento, né, e uma condição de promover segurança hídrica para a população. Uma cidade que oferece segurança hídrica é uma cidade atrativa de investimentos. Segurança hídrica, segurança energética e segurança alimentar. Então, o gestor público também tem que ter essa percepção do que nós chamamos hoje uma cidade resiliente. Né? Resiliente no enfrentamento às mudanças climáticas e uma cidade sustentável do ponto de vista do seu ambiente construído, do seu ordenamento territorial. Na Câmara, a Comissão de Meio Ambiente também trabalha para o desenvolvimento sustentável da cidade. Para isso, integrar o abastecimento de água ao planejamento urbano é visto pelos vereadores como fundamental. Além da criação de políticas públicas, o incentivo do uso eficiente da água faz diferença. Desde daquelas campanhas que todo ano são feitas para a Dona Maria, para o seu Zé não desperdiçar água, não ficar lavando o carro todo dia, não ficar lavando calçada, isso é o aspecto mais direto da conversa com a população. Mas também através de políticas públicas. São José dos Campos é um exemplo disso. São José, em 2022, foi o primeiro município na América Latina que estabeleceu que o seu ambiente construído, as obras, né, a construção civil na cidade, e utilizar como política pública dos conceitos do Green Building, da construção verde, que tem muito sobre economia de água. Então, São José incentiva que surjam prédios e edificações na cidade que captem água da chuva, que tenham dispositivos de economia de água.
A gente segue falando sobre esse assunto. No Boletim Entrevista de hoje, o Paulo Ricardo traz informações exatamente sobre a importância do planejamento preventivo para eventuais momentos de seca. Olá, sejam bem-vindos ao Boletim Entrevista. Dados da Agência Nacional das Águas mostram que a demanda pelo uso de água no Brasil deve aumentar 30% até 2030. E para que o país não sofra com crises hídricas, é importante pensar soluções desde já. E quem vai trazer mais informações sobre este assunto é o Arthur Bispo, ele que é engenheiro ambiental. Arthur, realmente essa questão da crise hídrica é um tema muito recorrente que precisa ser falado? Com certeza. A questão da crise hídrica tem sido cada vez mais recorrente, né? A gente pode observar em vários noticiários que as secas, os eventos extremos, eles têm aumentado a sua frequência. Isso decorre das atividades humanas e também da falta de planejamento, em muitos casos, em relação a formas de combater os efeitos das mudanças climáticas. Claro que a gente tem que pensar inicialmente em como atenuar os impactos das atividades humanas que geram as mudanças climáticas, e a seca, né, as crises hídricas, são consequências das mudanças climáticas, né? Então, tudo está interligado de alguma forma, e o principal é pensar na causa e efeito, né? Qual que é a causa dos eventos extremos, como a crise hídrica, como as secas. São as mudanças climáticas que vêm das atividades humanas, né? Seja a emissão de gases, estufa, seja a questão do desmatamento, principalmente, a questão aqui, como no estado de São Paulo, a gente vivenciou recentemente, das queimadas, enfim. Então, falar sobre seca, falar sobre crise hídrica é pensar em todo esse ciclo, né, de causa e efeito, e pensar em alternativas para reduzir essa consequência, né? E justamente alternativas, né? Quais soluções podem ser desenvolvidas para tentar resolver este assunto? Bom, a gente parte do princípio da prevenção inicialmente. Então, pensar na crise hídrica é pensar no ciclo da água também e de todos os fatores que influenciam o ciclo da água. Quando a gente fala do desmatamento, né, da questão de como a vegetação influencia no ciclo hidrológico, é importante pensar na preservação e na conservação, né, dos recursos naturais, mas principalmente da vegetação. E aí, quando a gente fala da vegetação, a gente pensa diretamente nos recursos hídricos também, né, que tem a questão das matas ciliares, né, que seriam a vegetação no entorno de corpos hídricos que justamente preservam a qualidade desses ambientes. Então, quando a gente tem ações de desmatamento, a gente está impactando diretamente, né, quando a gente faz a supressão, a gente remove árvores, espécies nativas, seja de ambientes naturais, né, de ambientes que deveriam ser conservados ou até mesmo de ambientes urbanos, a gente impacta diretamente no ciclo hidrológico, né, que seria, ali, bem dizer, o regime das chuvas, e isso faz com que a gente tenha as consequências da seca. Então, o primeiro passo seria a preservação e a conservação. E aí, a gente tem um conceito que seria das soluções baseadas na natureza, né? Então, essas soluções baseadas na natureza é justamente encontrar alternativas e estratégias baseadas nos ecossistemas naturais. A gente está falando da vegetação, então como a gente poderia pensar nisso dentro de um ambiente urbano, dentro das cidades, né? A construção de parques urbanos, a preservação das matas que existem, né, dos corredores em alguns canteiros centrais, o plantio de mudas, né, a regeneração, a preservação da vegetação de modo geral. E a gente pode pensar em soluções também, por exemplo, como jardins de chuva, né, que todas essas estruturas, né, esses sistemas de drenagem natural, eles favorecem o ciclo hidrológico, né, eles fazem de alguma forma com que a água volte a circular na terra, na atmosfera, de maneira mais próxima da natural. E aí volta naquele conceito que a gente estava falando, que isso é uma forma da gente atenuar os impactos que a gente tem nas cidades, no meio ambiente, de modo geral. E é justamente isso. Parte também do princípio que o poder público, junto com a população, precisam também criar medidas para poder prevenir. Prevenir é a palavra, acho que, mais concreta nisso, para combater a crise hídrica. Com certeza. Para que a gente tenha essas soluções baseadas na natureza funcionando de maneira efetiva, é muito importante que a gente tenha todo o ciclo, né? Que a gente enxergue a sustentabilidade de maneira holística, né? Olhando todo, não olhando compartimentos específicos. Então, não faz muito sentido a gente demandar tempo
construindo um jardim de chuva, por exemplo, um jardim vertical, se a gente não tem a preservação, se as pessoas não compreendem a importância da preservação. Então, como a gente estava falando, né, essa questão da água em si, da crise hídrica, né, tem a ver com consumo diretamente. Então, a gente tem que pensar também na conscientização, no uso consciente da água e também em estratégias para fazer o reuso dessa água, né? Para reaproveitar essa água. E isso pode acontecer por meio dessas medidas naturais ou até mesmo do desenvolvimento de novas tecnologias para produzir água de reuso, por exemplo, a partir dos efluentes, a partir do esgoto, né? Essa água de reuso, claro que tem algumas limitações, ela não pode ser consumida, ela não se torna potável, mas ela pode ser utilizada para lavagem de áreas públicas, ela pode ser utilizada para irrigação, com algumas técnicas de tratamento, enfim, então a gente volta aí no que a seca é o final da cadeia, né? É o que acontece ali depois de que nenhuma dessas estratégias foram adotadas. Claro que em algumas regiões essa questão da seca tem a ver com o clima e algumas determinadas regiões, como no Nordeste brasileiro, o clima é um fator que agrava ou até mesmo que faz com que a seca seja mais recorrente. Mas o que tem acontecido é que a crise hídrica acarretada pela seca está ocorrendo em regiões que antigamente não acontecia, por conta do desmatamento, por conta da falta dessas soluções e de planejamento. Então tem que se pensar na preservação, conservação, mas associada a outras estratégias, como por exemplo a educação ambiental e a conscientização das pessoas. Perfeito, muito obrigado, Arthur, pela entrevista. Então é isso, pessoal, o Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Devolvo no estúdio, um abraço, tchau, tchau. Mesmo o Brasil sendo uma referência em campanhas de vacinação, a gente tem acompanhado nos últimos anos uma baixa procura pela imunização. A cobertura vacinal em quase todo o país está abaixo da ideal e, por isso, o governo lançou o Movimento Nacional pela Vacinação, isso para reforçar a procura. Aqui em São José, a Secretaria de Saúde também se esforça para estimular a população. A casa de Caroline e Rafael ficou mais feliz depois da chegada do Luiz Cláudio. Cuidar da saúde do filho de 9 meses é prioridade dos papais de primeira viagem. Eles fazem questão de manter a caderneta de vacinação do pequeno em dia. A gente está até sempre olhando para ver os meses se estão certinho, né? Sempre tem a vacina de 3 meses, se não me engano é 4, 6 meses, então a gente vai seguindo certinho. Agora ele tá com 9 meses, a carteirinha dele tá toda completinha. Caroline nunca teve dúvidas da eficácia das vacinas na prevenção de doenças graves, como hepatite, febre amarela, paralisia infantil, meningite, entre outras. As picadinhas doloridas valem a pena se for para o bem do filho. Vacina é amor. Né? Quando a gente vacina nossos filhos, a gente está demonstrando que a gente ama eles, né? Então, é para o futuro deles, para o desenvolvimento, é para tudo, né? Se tá ali, a gente tem que seguir certinho, né? Eles é para o bem dos nossos pequenininhos. No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações do SUS oferece 32 vacinas, todas gratuitas. A proteção começa ainda nos primeiros dias de nascido e se estende por toda a vida. A gente tem um calendário nacional de vacinação que é ultra completo, é bem modernizado e nós temos ainda umas vacinas complementares que são orientadas pelo calendário da Sociedade Brasileira de Imunização, que tornam a primeira infância até fácil para o pediatra, né? Porque não tem que intervir tanto em doenças comuns e já estudadas da primeira infância. Após enfrentar quedas consecutivas nas coberturas vacinais desde 2016, o Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação, com foco em retomar a confiança da população nas vacinas. Para a pediatra, campanhas como essa são importantes no combate à desinformação. Existe um movimento anti-vacina que põe em risco a sociedade como um todo, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente leva para frente, baseada em estudos falsos. Então, não existe nada liberado aí, principalmente no Programa Nacional de Imunização, que não seja segura. Por isso, manter a carteira de vacinação em dia é fundamental para que essas doenças graves não voltem a disseminar pelo país.
A pediatra reforça a eficácia dos imunizantes e faz um alerta. Quando você tem uma vacinação de rebanho, quer dizer, várias pessoas vacinadas, aquele 1 ou 2 que não tomaram vacina estarão protegidos por tabela. E é necessário sempre lembrar as pessoas da conscientização, da importância da vacinação, que você está protegendo seus filhos, seus pais, seus entes queridos. E Caroline concorda com a especialista. Para ela, a vacina é vida e um sinal de cuidado dos pais com os filhos. E Luiz é a prova viva disso. Um bebê saudável, cheio de vida e com as vacinas todas em dia. Gente, vacinem os seus filhos. É importante. A gente precisa, né, sempre estar vendo, pesquisando, vendo na carteirinha, seguindo certinho, né? Porque, como eu falei, vacina é amor. E olha, o governo do estado também lançou uma campanha para ampliar a cobertura vacinal. Inspirada naquele sistema que auxilia os árbitros de futebol, a Chama o VAR é uma ação que visa esclarecer dúvidas e combater a desinformação. O Paulo Ricardo traz as informações para a gente. Olá, uma boa tarde. Realmente, combater a desinformação é muito importante, principalmente em relação às vacinas. Por isso, o governo do estado criou uma campanha chamada Chama o VAR, que tem como objetivo, através do site Vacina Sem Dúvida, responder a 100 perguntas mais frequentes que existem em relação às dúvidas sobre a vacinação. E quem vai trazer mais informações para a gente sobre este assunto é o Dr. Lucas Fadel. Bom, doutor, o senhor dentro dessa área da pediatria, né? Mais do que ninguém sabe a importância das vacinas. Qual que é a importância dessa iniciativa? A importância dessa iniciativa é estar combatendo a desinformação mesmo. Nesse mundo cada vez mais digitalizado, em que as informações e as desinformações elas correm cada vez mais rápido, se criaram muitos mitos em cima de uma série de vacinas. E isso acabou levando a uma menor adesão aos programas vacinais. Então, os movimentos que visam desmistificar as vacinas são de extrema importância para estar esclarecendo os pais e fazendo com que as crianças tenham direito a essa proteção que é a vacinação. E são, sem dúvidas ali, frequentes, né? Mas eu acho que tem muito mais dúvidas, assim. Você vai pesquisar na internet, é muito mito que existe, né? Em cima da vacina. Então é importante também você ter essas perguntas acessíveis respondidas para a população? Sim, então, além de você ter disponível na internet uma ferramenta confiável como essa, que é que vem do próprio governo do estado, você pode também, se ainda sobrarem dúvidas, você deve e pode estar levando ao seu médico pediatra ou seu médico de confiança para que ele possa estar esclarecendo para você essas dúvidas. E falando sobre a importância das vacinas, né? Principalmente as crianças, ali é fundamental ter essa proteção? Sim, essa proteção ela vai se desenvolver ali na infância, mediante as vacinas, e a criança, por ser mais vulnerável, por ter um sistema imunológico ainda em formação, ela pode prevenir uma série de doenças com o uso das vacinas. Doenças graves, doenças que podem levar à morte ou até mesmo invalidez temporária ou até mesmo permanente. Ou seja, as vacinas, elas não fazem mal, ao contrário, salvam vidas, né? Não, as vacinas, elas, em raríssimos casos, existe a descrição de efeitos colaterais. A grande maioria deles são efeitos colaterais previsíveis e bastante brandos, que dentro de uma balança, eles pesam muito menos do que aquela potencial doença que é algumas vezes extremamente graves, como eu falei, até mesmo fatal. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Então, pessoal, é isso. Ficou com dúvidas? Acesse o site do governo, vacinasemduvida.com, que aí você vai conseguir ter as principais questões respondidas. Devolvo aí no estúdio. Um forte abraço.
Obrigada, Paulo. Toda terça-feira aqui no Boletim a gente tem dicas de bem-estar no quadro Pílulas de Saúde. Olá, eu sou a doutora Lívia Paulucci Porto, médica gastroenterologista, e venho aqui para informar vocês sobre a vacinação que pode proteger o nosso fígado. Então, hoje no Brasil a gente tem inúmeros casos de hepatites virais, algumas agudas, outras que podem grudar no nosso fígado e levar a doenças crônicas mais graves, podendo até levar a uma cirrose hepática. Algumas dessas hepatites têm a melhor forma de prevenção, que é a vacinação. Esteja sempre em dia com o seu calendário vacinal, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa para conferir esse calendário e, se necessário, receber a vacinação adequada. Não temos diferença por idade, então procure sempre estar se prevenindo da melhor forma possível. Quem está em busca de um emprego, o PAT tem vagas abertas nesta terça-feira. Vamos dar uma olhada. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de embalador, ajudante de serralheiro, almoxarife, armador de ferragens na construção civil, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de berçário, atendente de lanchonete, atendente de padaria, atendente de telemarketing, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifruti granjeiros, atendente do setor de rotisserie, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de faturamento, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de pedreiro, auxiliar de pizzaiolo, auxiliar de sushiman, auxiliar de técnico de controle de qualidade, auxiliar financeiro, balconista de açougue, chapista de lanchonete, chefe de serviço de limpeza, churrasqueiro, confeiteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cumim, empacotador, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de obras, estoquista, garçom, gerente de loja, instalador de som e acessórios de veículos, jardineiro, mecânico lubrificador de manutenção industrial, monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno, montador de estruturas metálicas, motorista carreteiro, motorista de caminhão basculante, motorista entregador, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de vendas, padeiro, pintor de obras, piscineiro, pizzaiolo, repositor, serralheiro, supervisor de telemarketing e atendimento, sushiman, técnico de equipamentos elétricos, tratorista operador de roçadeira, vendedor interno e vendedor pracista. Ainda vagas para pessoa com deficiência nos cargos de ajudante de obras, copeiro de hospital, cuidador de pessoas idosas e dependentes e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A semana começou com chuva aqui em São José, né? E será que continua esse tempo na tarde de terça-feira e também amanhã? Vamos dar uma olhadinha. Na tarde desta terça-feira, o tempo ficará mais quente e há possibilidade de chuva ao anoitecer. A máxima esperada é de 24 e a mínima será de 20. Já amanhã, quarta-feira, o sol aparece ao amanhecer, mas durante a tarde e a noite há chance de pancadas de chuva. A máxima prevista é de 27 e a mínima será de 20. É isso, pessoal. Termina agora o Boletim Legislativo de hoje. Espero que você tenha aproveitado as informações. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!